Agora vai entrar numa polêmica. Sabia. Mas é uma polêmica boa. No começo da gravação, você falou até o número elevado de pessoas com câncer. É possível a naturopatia contribuir para a redução disso? Olha, reduzir com certeza. Tem uma outra coisa que na Europa eles estavam estudando muito e na Austrália também, é a reversão total do câncer. Será que a pessoa sabe que ela está inflamada? Também isso é uma pergunta interessante. Se tiver cansaço, se o intestino não funcionar nada ou funcionar demais, não é saudável. Acordar cansado não é saudável. Dor de cabeça não é normal. Dor de estômago, muito gás não é normal. Então, irritação, nada disso é normal. A gente nasceu para viver bem. Então, tem como consertar isso. Não aceitar também ficar só cobrindo os sintomas com remédio, sabe? Mas fazer pergunta, por que eu estou sentindo isso? E se fosse para eu falar alguma coisa para casa, eu falei, se Deus não fez, toma cuidado. Porque é a única coisa. Tipo, colocou uma coisa do mercado, química, já toma mais água, toma um chá verde, que daí já melhora o fígado, sabe? Mas saiba também, a verdade liberta, né, Rick? Então, saber que você vai numa viagem, não sei. A hora que você voltar, já faz um jejum intermitente, já dá um alívio pro pâncreas, deixa ele... E o jejum realmente funciona. Galera, uma pausa rápida aqui para agradecer aos nossos patrocinadores, Colégio Prisma, colégio tradicional da nossa cidade que atende da educação infantil até o ensino fundamental. Minhas filhas estudam lá, pode ter certeza que é de confiança. Não poderia deixar de agradecer nossos parceiros Cláudia Bolos Doces e Salgados, que está sempre recheando as nossas mesas com suas delícias. São especialistas em coffee break corporativo, coquetéis e, claro, o melhor da gastronomia na sua mesa. Ela viveu 20 anos na Itália, trouxe um conhecimento incrível aqui pro Brasil. Eu sou prova viva que funciona. Ela é naturopata, esteticista e uma pessoa que tem um conhecimento gigantesco. Fique até o final desse episódio que com certeza você vai aprender muito sobre você mesmo. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo. E hoje aqui comigo, Thalita Sofia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rick. E aí, quem que é Thalita Sofia? Se apresente. Bom, Rick, eu nasci em Londrina, fui para Curitiba e com 19 anos fui para Itália. E fiquei lá até 1 ano e meio, 2 anos atrás. Caramba, 20 anos. 19 anos? Aham. O que te levou aí para Itália? Vamos dizer, além de tudo que tem lá. Quando eu era mais nova, eu queria viajar. Viajar, queria liberdade. Conhecer o mundo. Fui conhecer o mundo. E como que foi pra você conhecer a Itália, assim? Ficou 20 anos? Gostei um pouquinho só. Foi legal, eu gostei bastante. Viajei muito, fiz tudo o que eu queria mesmo. Estudei lá, então meus amigos depois fiz a maioria lá também. Eu gosto bastante. A faculdade você fez lá, então? Fiz lá, as duas, estudei lá. E como que foi estudar lá, assim, para uma pessoa que saiu do Brasil, conhece a estrutura do Brasil e ir para um país de outra língua, outra origem, como que foi para você ter essa experiência? Você fez a faculdade logo de início ou não? Demorou um tempo? Não, demorou uns 3 anos ainda para eu fazer. Então já tá mais habituado. Tava, mas o italiano ele tem umas pegadinhas na escrita. E daí demorou para eu pegar. O primeiro ano de estética foi difícil. E eles são bem exigentes. Uhum. E a estética lá é muito diferente do que é aplicado aqui, agora que você voltou? Não, sabia que no Brasil é um pouco melhor? Porque quando eu abri a clínica depois lá, eu levava quase tudo daqui. Elas queriam... A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Eu sempre levava coisas do Brasil para lá. Uhum. E depois, como que foi, assim, para você chegar no ponto... Depois, lógico, quero aprofundar um pouco na parte da estética, mas eu também quero entender e falar muito sobre a questão de ser naturopata, porque lá é uma cultura. É uma cultura. E aqui no Brasil ainda não é uma cultura, infelizmente, mas para quem conhece, que é maravilhoso, eu mesmo fiz um protocolo seu lá do jejum, eu gostaria de você explicasse como foi o seu primeiro contato com isso, como foi a tua experiência com isso? Então, a naturopatia, ela nasce... Eu era muito gordinha, né? E eu tomava muito remédio. Passava 1 ano magro, 1 ano gordo, 1 ano magro, 1 ano gordinho. E tomar remédio lá também não é fácil. Não é fácil. Vinha pra cá, tomava aqui, levava daqui e ficava 1 ano magra e 1 ano gordinha. Aí,
eu comecei a pedir mesmo para Deus uma transição de carreira. Tipo, falei assim, Senhor, queria fazer mais pelas minhas clientes, pelas minhas pacientes, porque elas chegavam lá, drenava, faziam um aparelho, mas dava 2, 3 semanas e já estava igual. E aí, eu comecei a naturopatia. Então, ela foi a minha última... Você descobriu isso lá? Foi lá. E não faz tanto tempo assim, foi meio que durante o Covid, assim, sabe? E aí comecei a estudar e me apaixonei, porque eu falei, meu Deus, se eu só soubesse disso há 20 anos atrás, porque é muito legal descobrir que a gente pode se curar. O nosso corpo, ele é perfeito, Rick. Eu falo que ele é melhor que uma Ferrari, porque a Ferrari, se colocar combustível ruim, ela quebra. A gente não. A gente coloca combustível ruim, ele dá uma quebradinha, mas se voltar a se alimentar bem, tá tudo certo. Dá para recuperar bastante. Então, é apaixonante mesmo. E isso lá é normal? Lá é normal, porque os médicos tradicionais, se você chega lá com uma dor de cabeça, ele vai mandar primeiro para os naturopatas, não vai dar remédio. Vai falar, vai primeiro ali e ver se não é só... Porque a maioria das vezes é falta de água ou é um alimento que está inflamando. Então, Entendi. 90% das vezes vai ser o naturopata que vai conseguir tratar naturalmente. E eles também gostam muito. Não tem tantas farmácias igual aqui. Tem muito mais a herboristeria, que é onde vende as ervas mesmo. E lá o pessoal trabalha muito mais essa questão preventiva? Preventiva, porque a saúde pública de lá é muito legal, né? Então, para eles é bom que ninguém fique muito doente também, não. Fica mais barato pro governo? Fica mais barato. Então, eles previnem, a alimentação é a dieta mediterrânea, né? Então, bastante peixe, verdura, a sequência também dos alimentos conta bastante. E aí, no final, a pasta é 80 gramas que eles comem. Daí fica, não é aqueles pratão de macarrão igual a gente. Todo mundo acha que ela vai comer só pasta. Não, eles começam sempre com antipasto, que são as verduras, e isso já vai preparando o intestino. Então Aí, existe uma lógica, tem uma ordem. Tem uma lógica e tem uma ordem dos italianos, é muito legal. Eles já sabiam, por isso que eles vivem mais de 100 anos e vivem bem, né? E como que foi para você descobrir esse universo ali logo na pandemia, no Covid? Então, Porque foi... surgiu lá, né? Praticamente o piseiro todo. Então, onde foi mais grave mesmo, foi ali, né? Foi. E eu tava bem triste mesmo, eu tava numa depressão muito forte. Porque meus avós estavam aqui e aquele caos, e eu sozinha lá, né, Rick? Então, eu não sabia como ia ser, se aquilo... Porque do jeito que eles colocavam lá pra gente, a gente achava que ia morrer mesmo. Mas na Itália foi muito feio, né? Foi muito forte, foi muito Acho que pesado foi o primeiro mesmo. país que sofreu muito mesmo. Porque na China, beleza, descobriu tal, mas a Itália acho que foi Eu o acho que primeiro. tava tudo lá, os O chineses. número de mortos acho que foi Maior também. mais impactado. Não tinha assim, lugar né? para enterrar as pessoas, foi bem pesado. Na rua mesmo, eu vi lá, tava bem... Tinha umas caminhadas, assim, eles saindo de Milão para ir para outra cidade. Foi pesado, foi puxado. Então, ali eu comecei a pedir para Deus me ajudar mesmo. E aí, na época, eu me converti nessa época, que a gente não vai pelo amor, vai pela dor, né? E eu lembro que eu li a Bíblia. Gente, tá tudo escrito ali. Por que a gente não leu também antes, né? E em Gênesis já fala o que é o nosso alimento. E a carne vermelha, as carnes, elas entraram depois de Noé com os animais. Então tem princípio bíblico. Tem princípio A bíblico. questão da naturopatia também. Tem. O Lucas da Bíblia era um naturopata, né? Porque não tinha remédio na época. Então, ele só podia ser um naturopata. O médico cristão, acho que eles falam na Bíblia, né? E é muito legal, porque aí eu estava aprendendo naturopatia e aprendendo a Bíblia. Então, falei, meu Deus, muito legal isso. E eles fazem essa ligação no curso? Na naturopatia fazem. Ah, é nada. Fazer o médico da Bíblia, é o médico de Jesus. E quando você começou a ir a fundo nisso, assim, você começou a enxergar os resultados disso, de que forma? Quando que você confiou mesmo? Falou, não, isso funciona e é real e eu testei. Foi em mim. Primeiro, eu comecei a fazendo muita caminhada nesse período. Uhum. E a alimentação eu troquei tudo. E eu sou meio radical, assim. Se eu falo também, vou testar isso aqui. Se funcionar, é isso aqui. E também eu falei, gente, eu vou ter que fazer isso para conseguir ajudar as pessoas. E vinha um amor muito grande dentro de mim nessa época, que eu não queria que as pessoas morressem mais por falta de informação, sabe? E se trocar a alimentação já vai melhorar muito a vida. Então eu falava, eu preciso testar cada coisa em mim. Então eu testei o jejum um período, aí testei tirar um pouco a carne, colocava de novo, chás, foi tudo em mim primeiro.
Foi testando. Foi testando. E, Daí ali eu emagreci e fazia muito. sentido com o que você estava estudando. Fazia tudo, estudava uma aula sobre jejum intermitente, fazia ela em mim. Então, eu fui assim. Aí tem algumas pessoas, tem algumas matérias que ensinam para quem é vegetariano e tal. Fiquei uns 21 dias, mais ou menos, sem carne também, para ver o que eu sentia. Então, eu fui fazendo, cada vez que eu ia aprendendo uma coisa nova, eu ia testando em mim mesmo. E as clientes, como que foi daí para você passar isso para frente? Foi legal, foi legal. Lá, elas já têm um conhecimento um pouco, porque já nasce delas. Mas aqui no Brasil eu tô amando. Porque aqui, Rick, que elas sabem bem pouco mesmo. É assim. Pô, tudo inflamado. Cervejinha, né? Você voltou pro Brasil por questão da pandemia. Eu voltei porque eu sou filha única. Certo. E aí, na pandemia, eu fiquei com dó da minha mãe. Meus avós faleceram, os pais dela. E daí eu falei, não, agora é hora de voltar. Agora é hora de ser filha. Aí veio pro Brasil. Aí eu vim, mas eu vim preparada, Rick. Me adaptei muito fácil. Não fico muito olhando para trás, olho só para frente, sabe? Tenho muita saudade do que eu vivi, mas é nostalgia, não é vontade, tipo assim, ai, meu Deus, o euro. Porque se pensar muito, enlouquece, né? Não dá. Então, eu tô olhando para frente. Agora é isso que eu tenho, então é isso que eu vou fazer nesse momento. Você já empreendia lá ou não? Sim, tinha a clínica de estética. Já era sua? Já era minha. Nossa, caramba, que legal. A clínica foi legal. E qual que é a principal diferença de empreender lá e empreender no Brasil, além do euro? Olha, eu acho que lá o imposto de lá também é alto. E tem que pagar. Porque senão eles Não pagam. tem jeitinho igual aqui, né? Não tem jeitinho. Mas também as pessoas são muito honestas. Eu não sei, mesmo eu pagando lá 35% de imposto, eu Nossa, não. chega tudo isso? Chega, Rick. Nossa, bom que Mas aqui também é embutido, né? Eu acho, mas eu não sentia isso como, sabe assim, um peso. Porque eu podia deixar meu carro na rua. O imposto devolve. Nunca paguei médico para nada. Então, assim, tudo eu tinha do governo, sabe? A minha faculdade foi paga por eles a metade. Então, assim, você não pesa. E eu fico pensando, quem tem filho ainda era melhor ainda, né? Entendi. E as escolas não precisa ser uma paga. Então, é um pouquinho primeiro mundo, né? E quais mais desafios você pegou ao começar um empreendimento aqui, trabalhar aqui? Aqui? É. Aqui ainda nada. Aqui tá tranquilo, de verdade. Eu acho um pouco a língua, porque eu fico com um pouco de vergonha, que parece... a minha mente ainda pensa em italiano para falar. E aí eu fico, será que as pessoas vão achar que eu sou metida, né? Porque, ela fala italiano. Mas literalmente metade da sua vida foi lá. Foi mais lá, e eu estudei Você muito ficou lá. 20 anos lá e saiu daqui com 19, então... Fiquei mais lá do que aqui. E quando eu estudava italiano, o meu professor, ele falou, o dia que você sonhar em italiano é porque você está fluente. Agora eu fico pensando, meu Deus, eu quero sonhar em português de volta. E não consigo. Mas, uma hora eu paro de pensar, traduzir e começo a falar português. É a minha madrelíngua, né? E como que foi pra você trazer essa novidade aqui pro Brasil? Ver esse povo tudo inflamado, gente. Eu descobri que eu era inflamado. Foi muito legal o jeito que eu conheci a Thalita, porque eu nunca esqueço, era final de ano, eu tava começando a tomar uma decisão na minha vida que eu precisava perder peso, gente, tava com 104,9 kg. Eu tava muito, muito inflamado mesmo, mas eu não sabia, eu achava que eu tava inchado, né? Tô só inchado, cervejinha e tal. E aí a gente se conheceu, eu fui lá e eu fiz aquele protocolo, detox, que depois eu quero que você fale um pouquinho. E, nossa, pra mim... Foi sensacional, assim. É muito legal. Nossa, eu perdi 10 quilos assim. Já somado hoje, deu 15 quilos certinho. Tô com 90 faz quilos. Um reset, né? Porque é muito difícil emagrecer quando o corpo não tá funcionando bem. E de uma forma muito fácil. Não vou dizer fácil, mas de uma forma muito limpa. Eu perdi esse peso sem medicamento, sem nada, assim. Verdade. Nossa, foi muito bom. E se talvez a gente não tivesse conversado naquela época, talvez seria um mistério para mim até hoje. O que significa a naturopatia. Ela não é tão conhecida aqui, não, né? Mas eu faço questão de deixar ela conhecida agora. É isso mesmo, Rick, porque a prevenção é o melhor caminho. E mesmo não tomar tanto remédio, sabe? Porque a indústria farmacêutica é muito forte, né? Muito forte. Tem muita farmácia em Moarama, não dá. E automaticamente você vê também os hospitais de câncer muito cheios. Não é normal, sabe? A gente tem que fazer pergunta também. Por que tudo tá tão cheio assim? Por que essas farmácias vivem cheias, uma colada na outra? Então, tem alguma coisa. E quando a gente volta pro nosso natural, é meio que instintivo. A gente não nasceu para comer isso que eu ensino, entendeu? Então, o corpo vai se adaptar. Ele tem o vício do palatável,
Mas depois que ele volta, que ele reconhece que aquele ali é o caminho. E daí fica mais fácil mesmo. Tanto que depois, se você começa a comer muito errado, teu corpo já dá piriri, já não quer mais também, sabe? Você já sente o sabor da gordura hidrogenada. Então, é só... Aguentou os 21 dias, você aguenta o resto da vida depois. Quando você conhece... Lá, bom, acho que imagina que na Itália não deve ser tão forte questão de fast food, industrial, assim... Igual nos Estados Unidos é, né? Ah, não. Lá é muito complicado. Lá é só os turistas comem mesmo. O italiano é muito exigente com o paladar. Eles querem tudo da melhor qualidade. Comida real. É, o azeite de oliva tem que ser de primeiríssima, sabe? A mussarela tem que ter um tempo, um jeito de manusear. A cotura, o cozimento da comida é muito lento, então isso que dá sabor para a comida italiana também. A farinha não é a mesma daqui, por isso que a de lá a gente come e não fica estufado. E quando você traz isso para o Brasil, essa ideia, em que momento que você decide aplicar isso? Porque você voltou. Aí, beleza, agora eu vou para o mercado de trabalho. Primeiro você veio pela parte da estética, depois inserir a naturopatia. Como que foi? Eu já veio com essa ideia meio... Primeiro, eu vim com a ideia da estética. Eu achava que o Brasil ainda estava muito estética. Aí a Nayara, que é onde eu atendo hoje na NC, ela falou, Thales, tem ouro na sua mão. Faz esse detox. Aí eu fiz primeiro com ela. E daí ela também, igual você, se apaixonou. Aí eu comecei a unir mesmo. Ele junto para tratamento de celulite, para tratamento de tudo daí. Então você faz a junção do... Para eu fazer, conte-me mais sobre isso. Hoje, para eu tratar uma mulher com lipedema ou celulite, ela tem que passar pelo detox, porque senão eu acho que eu tô fazendo um trabalho pela metade. Entendi. E o resultado é muito mais eficiente. Muito mais. E assim, vai muito além da celulite. Aí ela chega ali achando que é celulite, e elas chegam, é muito engraçado. A pele de quem come muito mal, ela é muito opaca. E as pessoas chegam assim encurvada. Aí já depois de 3, 4 dias do detox, daquele mais desafiador, dos 3 primeiros dias, já volta com a pele iluminada, já feliz, porque, né, já começa a se sentir muito melhor. E a questão também que eu acho que fica muito marcado, pelo menos para mim, foi a mudança de hábito. Porque, no meu caso, o meu foi 21 dias. E hoje eu sei o que me faz mal. Você o que reconhece. Eu consigo reconhecer. A gente volta pro instinto. Isso que eu falo que a gente é uma máquina perfeita. A gente volta um pouquinho e o nosso instinto vem de novo. O corpo começa a pedir água. Quem não toma água começa a tomar, sabe? Dormir, começa a reparar que jantar antes é melhor para dormir melhor. Então, é legal. É voltando mesmo para a raiz. E como que a gente poderia ajudar quem está em casa a entender melhor como se alimentar, o que abandonar? Se fosse para você falar assim, ó, faça mais ou menos isso, para dar um mínimo de ajuda para a galera que está toda inflamada hoje. Como que a pessoa sabe que ela está inflamada? Também isso é uma pergunta interessante. Se tiver cansaço, se o intestino não funcionar nada ou funcionar demais, não é saudável. Acordar cansado não é saudável. Dor de cabeça não é normal. Dor de estômago, muito gases não é normal. Então, irritação, nada disso é normal. A gente nasceu para viver bem. Então, tem como consertar isso. Não aceitar também ficar só cobrindo os sintomas com remédio, sabe? Mas fazer pergunta, por que eu estou sentindo isso? E se fosse para eu falar alguma coisa para casa, eu falei, se Deus não fez, toma cuidado. Porque é a única coisa. Tipo, colocou uma coisa do mercado, química, já toma mais água, toma um chá verde, que daí já melhora o fígado, sabe? Mas saiba também, a verdade liberta, né, Rick? Então, saber que você vai numa viagem, não sei. A hora que você voltar, já faz um jejum intermitente, já dá um alívio pro pâncreas, deixa ele... E o jejum realmente funciona. Galera, uma pausa rápida aqui para agradecer aos nossos patrocinadores, Colégio Prisma, colégio tradicional da nossa cidade que atende da educação infantil até o ensino fundamental. Minhas filhas estudam lá, pode ter certeza que é de confiança. Não poderia deixar de agradecer nossos parceiros Cláudia Bolos Doces e Salgados, que está sempre recheando as nossas mesas com suas delícias. São especialistas em coffee break corporativo, coquetéis e, claro, o melhor da gastronomia na sua mesa. Funciona. Porque tem gente que se pergunta, né? Não, funciona bem porque você dá um alívio para os órgãos vitais, né? Assim, se fizer um de 12, 14 horas, se fizer o de 24, aí é ouro. Aí as células ruins... Quanto maior o jejum, melhor. Quanto maior, melhor. Porque aí as células ruins começam a comer, as células boas começam a comer as células ruins. Daí é legal.
É legal. Eu faço um por semana de 24 horas. Porque produz GH, que é o hormônio da beleza. Não quero envelhecer muito rápido, então um por semana de 24. É bem tranquilo mesmo. Entendi. E se fosse pra gente explicar mais ou menos o processo que você fez comigo, assim, quais são os principais benefícios? Olha, E como que é o processo? Porque o meu foi pesado, hein? os 3 primeiros dias, se você tá muito inflamado, Rick, Eu tava dói muito, um né? pouco. Porque assim, se não tá muito, você não sente boca Eu tava muito amarga. inflamado. Tava. E se falava assim, mas isso não pode? Eu falava, meu Deus, eles não sabem nada mesmo. Tem cliente que fala assim, mas eu comi só 2 bolachinhas de água e sal de manhã. Eu falo, é gordura hidrogenada pura. Nossa. Mas é assim, Rick, os 3 primeiros dias que é os mais desafiadores, porque a gente tem que matar a microbiota intestinal, não, as ruins. Então, a gente mata elas de fome mesmo, literalmente. Então, eu te dou um chá que ajuda. Inclusive, uma casca da Europa, que chama Bétula. Aqui no Brasil não tem, mas eu achei um fornecedor de São Paulo, mas estava trazendo até da Itália, porque é ela que ajuda a desinflamar mais rápido para os pacientes não terem tanto sintoma. Então, ela ajuda a dar uma acelerada na desintoxicação do organismo, para não ter muita dor de cabeça. Tem gente que tem muita dor de cabeça, estava muito inflamado. Boca amarga. A tontura, eu não sei não. Quem fala de tontura não era para dar tontura, e a gente tem estoque. Mas às vezes abaixa um pouquinho a pressão, então coloca um sal integral. Aí o segundo e o terceiro dia a gente entra numa dieta branca, que são alimentos mais claros, que ovo, é coisa que a microbiota também não gosta. E a gente precisa só de 3 dias para as ruins morrerem, então vale a pena. E aí depois você volta com a sua dieta. Quando você tem com nutricionista, que nem você já estava, eu só coloco daí os alimentos anti-inflamatórios, entendeu? Aí eu coloco assim, no café da manhã, te dou umas opções de fruta anti-inflamatórias. Daí elas vão ser tuas pílulas anti-inflamatórias. Eu achei ele muito legal. A própria comida vira o remédio. A própria comida é o remédio. Sempre vai ser assim. Pro fígado, pro intestino, não tem remédio de farmácia que resolva. É comida mesmo. E comer errado inflama. Comer errado inflama. É porque, que nem eu falei, a gente não foi feito para comer o que tem hoje. No Texas, eles já vão colocar na embalagem de M&M's, por exemplo, não próprio para consumo humano. Doritos também, né? Doritos, uma lista de alimentos. Então, assim, não foi feito para a gente. Então, entra aquilo no nosso organismo, não sabe o que é igual o álcool. Se fosse só a cevada ainda, ou o vinho se fosse só a uva, mas tem o etanol, né? Que é o álcool de verdade. O corpo não sabe o que é, aí ele fica doidinho sem saber o que fazer. Mas é fácil voltar, com uma alimentação, fazer um jejum. O jejum eu acho que tira bastante a compulsão, sabe? Dá uma pausa, quem gosta muito de beliscar, se fizer um jejum... Os meninos gostam, né? A gente tá rindo aqui, mas é porque o Reborn, que é o Gabriel que trabalha aqui... O Reborn? Ele é o cara do belisco. Todo dia... Não, só vou dar uma beliscadinha. Ele vai... Eu que vou beliscar ele. Ele vai ver só. Ele vai entrar pro detox. Essa compulsão, essa compulsão por comer, por beliscar... Tudo isso é possível resetar no... Rick, porque o intestino ele é conectado com o cérebro mesmo. Então, a gente acha que é a nossa vontade. E não é. Por exemplo, aqui que você tem esse monte de doce aqui. Eu não tenho vontade. Nem eu, perdi. Então, assim, porque eu não tenho mais essa microbiota no meu intestino. Então, ela não fala pro meu cérebro o que eu tenho que comer mais. Entendeu? Então, o que eu tenho vontade de salada? E eu passei a minha vida inteira comendo só junk food. Eu só comia comida industrializada. Até eu estudar naturopatia. Porque eu também não sabia nada. E hoje eu falo assim, meu Deus, estou com vontade de comer salada. A tua microbiota que está pedindo. Entendeu? É ela que Ela que traz manda. Ela que manda. ordem Não de é a desejo. nossa cabeça. Não é a gente. Entendeu? É muito raro você ter uma fissura. Fissura não é normal. Fissura é microbiota. É a biota mesmo que tem que mudar. E é possível trocar ela. É possível trocar ela. A gente tira essa ruim, mata de fome e coloca boa, com alimentos prebióticos. Às vezes também com probiótico, é legal. Aí depois a gente tem que sentar e conversar para ver como que tá o intestino, enfim. Aí vai por avaliação. Que nem Aí no vai meu por- caso, quando você me avaliou e fez... Você bateu certinho no ponto. Era glúten.
E eu sempre tive problema com glúten mesmo. Mas eu achava que o meu problema com glúten era só quando eu bebia. Porque se eu comesse, por exemplo, um salgado aqui, tomar cerveja, meu Deus, parecia que eu ia se morrer. associava, né? Azia, virava, sabe, empanzinava. E dá-lhe remédio pra dentro, Olha né? só, omeprazol. Omeprazol, Eu tenho paciente aqui que ela fala assim, que Pantocal. ela é muito intolerante a leite. Daí ela fala que... Ah, e era também a pão. Que ela fala que ela acordava, no café da manhã tomava omeprazol e ia comer pão. Eu falo, não faz isso não, pelo amor de Deus. Não. Nossa. E agora já não faz mais isso. Por quê? Porque conhece. Aí se você come uma vez, de vez em quando, tá tudo bem. O organismo consegue. O problema é muito. O glúten, ele é uma cola. Então, ele vai colando de verdade, sabe? Quem não tem muita intolerância, uma hora vai ter. Se comer demais, vai ter. Ele vai Os piorar. principais que dá essas inflamações é o glúten, o que mais? A lactose bastante também. Lactose. E o açúcar refinado. Açúcar também é o vilão, né? Bastante. São os 3 que mais aparecem. Sim. É o que mais... porque causa mais cansaço. Então, é o que a gente... E é o que a maioria come mais mesmo, sabe? Então, é o que... Eu vejo no rosto quando uma pessoa come muito açúcar. Ela tem isso aqui cansado. A pele não tem brilho, assim, não é viçosa, sabe? E tem, assim... É triste, eu falo de verdade, que ela chega, dá vontade de fazer uma foto quando elas chegam na avaliação e quando elas voltam. Primeiro elas querem me matar, né? Que eu peço o jejum. Mas depois elas falam, meu Deus, Thali, agora eu durmo, tenho energia para treinar. Porque também achava que era preguiça. E dava sono em mim. Muito então, sono, e acha sono, que é muito normal, cansaço. né? Acha que que é da rotina. Não é, a gente nasceu para ter energia, para acordar cedo feliz, sabe? Assim, e treinar. Não pode aceitar essa situação, mas também quem não conhece não sabe, né? Por isso que eu falo que a verdade, ela liberta mesmo. E a gente precisa de sol, de água, de alimentação, de oração. Se a pessoa que estiver nos assistindo agora, ela estiver extremamente obesa, ainda é possível reverter? É possível. Aquela pessoa que fala, não, meu caso é só bariátrica, não tem jeito, Não. toma 2 litros de Coca-Cola por dia. Não, o único caminho vai ser esse, na verdade, porque olha quantas pessoas voltaram a engordar depois da bariátrica. Aí é outra frustração, né? Tá sem estômago, sem intestino e tá engordando de novo. Então, assim, se não trocar essa mentalidade, pode tomar um caminhão também de Monjaro, não vai resolver. Porque a gente tem que descobrir na raiz. E daí a naturopatia também pensa um pouco no sentimento, sabe? Descobrir também a emoção. O que é que está causando? A gente não fica gordinho do nada, sabe? Tem alguma coisa por trás. Eu me encontrei com Deus, mas pode ser que a pessoa vai com terapia, com outras coisas. Precisa descobrir por que tem aquilo. Ou também, às vezes, eu falo assim, às vezes abrir muito a gaveta é muito difícil. Se posiciona. Sabe? Tipo assim, vai perder pra um doce e vai ganhar de quem depois na vida, né? Então, assim, se posiciona. Queira muito ficar saudável. Queira viver pra brincar com os filhos, brincar com os netos, ter energia. Tem que ter essa vontade de viver. Colocar um pouquinho de... Tem que ter força, né? Tem que ter força, vontade de fazer força, eu falo. Porque a vida não é um morango. E falar sobre a questão do Monjaro, de coisas assim... até que ponto você acredita que isso pode impactar no pós? Porque de imediato, beleza, resolve, emagrece e tal, mas não é um hábito. Henrique, do mesmo jeito que a bariátrica. Se não mudar, não vai ter jeito. E a Inglaterra já está fazendo bastante estudos. Está voltando 4 vezes mais rápido quem toma Monjaro do que quem faz dieta e depois sai um pouco da dieta. Então... Porque volta a compulsão junto, volta tudo mais às vezes, sabe? Então, eu gosto assim, do Monjaro, para quem tem lipedema, sair de um ponto A para um ponto B. Para quem está acima de 130 quilos, dá uma ajuda mesmo. Diabetes, alguma coisa. Então ele ajuda sim, mas tem que mudar um hábito, tem que descobrir onde está essa raiz para depois não jogar dinheiro no lixo também, né? Sim. E mirando agora, tirando a parte estética, que foi... Bom, pelo menos a minha busca inicial era essa. Mas depois eu percebi o quanto refletiu na minha saúde. Mirando para a saúde, como que funciona para as pessoas que buscam ali para melhorar talvez um diabetes, para melhorar outros sintomas? Dá para a gente poder falar sobre vários aqui, porque acho que é o ponto-chave para muita gente também. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, essa história é muito legal. A minha mãe estava
toda zoada de saúde. E tomando insulina todo dia, injetando e tal. O triglicérides dela tava em 3.000. Pensa se não tava comendo errado. Meu Deus. E aí eu cheguei. Onde eu chego, sai tudo que não presta. Porque eu até falo assim, a gente pode até comer alguma coisa, mas a gente vai fazer virar um evento. A gente vai lá e come, mas a gente não vai dormir com o inimigo. Em 3 meses, Rick, ela com 62 anos tinha emagrecido quase 30 quilos, não era mais diabética e o triglicérides baixou para 200. Em 3 meses. Só eu chegando na casa e trocando toda a alimentação. E não foi assim, é arroz, feijão, carne, não é... Comendo bem. Comendo bem, comida de Só comendo verdade. Só comida de verdade. No caso dela, eu tive que usar algumas estratégias, por Ela exemplo... já estava diabética mesmo. Ela estava, insulina todo dia. Insulina todo dia. E tinha certeza que era... Pro resto da vida. Pro resto da vida. E aí, ela foi no médico dela. O médico até falou assim... Gente, eu nunca tinha visto reverter diabetes. Falei, será que ninguém... Isso foi bem no meu comecinho aqui no Brasil. Falei, será que ninguém sabe disso mesmo? Ele falou, eu nunca vi o jeito que você tava e você ter conseguido reverter. E daí a minha mãe falou, minha filha é naturopata e não sei o quê. Ele não sabia. Legal, Mas né? tem como reverter, então? Tem como reverter. E tem como reverter rápido. Então, se tiver pessoas que têm diabetes, que querem fazer o processo lá para ver... Pode fazer. Aí vai tomando até a gente ter alta do médico tradicional. Porque Sim. aí, né, o remédio... Segue o processo combinado? O combinado, exatamente. A hora que voltar para o lugar, já não precisa mais. É só querer mesmo, é só voltar. No caso da diabetes, a gente tem que usar, por exemplo, a tapioca não tem glúten, mas ela dá pico de insulina. Então, tem umas estratégias, porque a pessoa já está doente, mas come comida ainda, sabe? Batata, tem que evitar, algumas coisas assim. Mas volta sim. E imagina, não precisar mais de insulina, E depois gente. que neutraliza ela, tem como fazer alguns resets no sistema? Ou não? Como Pra assim? ela não voltar depois? Manter a alimentação saudável, né? Senão, se sair de novo, ela É volta. predisposição, né? É. Caramba. Sair de novo, ela volta. Mas é loucura, né? E para quem sofre com questão que eu vejo, principalmente nos dias de hoje, muito adolescente, muitas pessoas fazendo reposição de texto sem necessidade. Ai, gente. Tem muita gente entrando nessa onda aí sem necessidade Até nenhuma. as mulheres, né? Eu não sei. E tem mulheres fazendo reposição de tudo, no injetável, né? Eu acho perigoso, Sem sabe? necessidade, eu falo. Que nem eu sei pouco dessa área porque eu não cheguei não estudo isso, é dos médicos tradicionais. Mas eu, como naturopata, eu não faria. O máximo que eu faria seria uma reposição e bioidêntica, chama aqui no Brasil. Que é assim, caiu muito, que nem eu tenho 42 anos, eu queria retardar um pouco a menopausa. Até fiz todos os exames agora. Mas a minha médica falou, ela é bioidêntica. Ela falou, Thali, não precisa. Não vamos colocar nada. Nenhuma coisa. A gente vai deixar assim, do jeito que você tá. Eu falei, ótimo, porque é isso mesmo que eu quero. Eu acho que se fosse um médico normal, talvez já... Porque aí a paciente quer, eu quero ficar um pouquinho malhada, aí já vai... O único jeito é colocando esses hormônios. Mas eu não sei, porque é hormônio masculino. Como pode fazer bem pra gente? Né? Não sei o quanto... O preço é alto e a saúde ela é um cartão de crédito. A gente vai passando, mas uma hora a conta chega. E vai chegar, não tem jeito. Então, eu não faria. Eu, Thalita, não faria, não aconselho, sinceramente, a não ser que seja assim, tá faltando... aí já tá causando problema no casamento, porque fica muito desbalanceado e tal. Faz aquilo que tá faltando, mais que isso, não. Mas nesse ponto, é possível, através da naturopatia, equilibrar o hormônio também? A gente consegue retardar, que nem eu falei dos meus 42 anos, e eu comecei a ser saudável faz 5, 6 anos. E For tá ver, super... não faz tanto tempo. Exatamente. E já reverteu tudo, sabe? Porque eu bebia muito álcool. Se eu tivesse continuado bebendo álcool daquela maneira, eu já estaria na menopausa, sem nenhuma dúvida. Mas, agora, com sementes, com alimentação também estratégica, eu consigo atrasar isso. Sabe? É natural, um dia vai chegar. Mas eu consigo retardar isso bem tranquilo. E, principalmente, sintomas de quem está na pré-menopausa. Isso também não precisa ser um terrorismo, sabe? Dá para melhorar a alimentação e passar tranquilo. Aceitar que está passando de fase, porque todo mundo vai chegar mesmo. Mas não precisa morrer
só porque tá entrando na menopausa, não. É só trocar alimentação mesmo. E uma curiosidade que eu acho interessante falar aqui também, que muitas vezes a pessoa está nos assistindo aqui, ela pode falar assim, mas deve ficar caro fazer isso daí, porque ela deve colocar produtos super diferentes e tudo mais. Mas no meu caso, pelo menos, Você economiza. tudo que tinha em casa. Você economiza. Tudo que tinha em casa. Porque Super acessível. o caro é o industrializado, é o que você compra no mercado. E ele ainda tem uma coisa, que você não consegue comer pouco. Você não consegue comer 2 bis. Você não consegue comer 2 fandangos, sei lá o que as pessoas comem hoje, 2 amendoim. Um vai pedindo o outro. E isso é caro, se você colocar no final um dia, vai. Agora, arroz, feijão, salada não é caro, é muito barato. E não tem aquelas frutas doidas, diferentes, que o povo vê na internet, e acho que... Não, para nós naturopatas, inclusive, a gente fala para pegar das estações, porque se tem as estações, tem um motivo também, ela é muito mais nutritiva na época dela. Então, tem sites que até ensinam a gente, esse mês é essa aqui que é, então compra aquela. Eu sempre falo para comprar aquela da estação, que é, e tem opções, né? Tipo, não é uma que você vai achar só não sei aonde, não. Agora vai entrar numa polêmica. Sabia. Mas é uma polêmica boa. No começo da gravação, você falou até o número elevado de pessoas com câncer. É possível a naturopatia contribuir para a redução disso? Olha, reduzir com certeza. Tem uma outra coisa que na Europa eles estavam estudando muito e na Austrália também, é a reversão total do câncer. Sabe? Porque curar o câncer. O câncer só com isso. É muito desafiador para a pessoa e para o naturopata também, porque os alimentos vai ter que ser 100% orgânico e ter certeza disso. Tem que ser quase cru, então às vezes eles já estão com dores nos dentes. Mas na Itália, como eles são fortes, eu falo que às vezes eles viveram guerra, né? Então eles são mais fortes mesmo que a gente, eu acho. Eles preferem isso do que fazer uma químio. Eles preferem isso do que fazer o resto, sabe? E aí, eles conseguem, em 6 meses... Porque a célula cancerígena, ela também vive do que a gente come. Se não der comida para ela, ela morre também, do mesmo jeito. Só que leva mata a célula cancerígena. Um tempo maior. Esse teria que ter um médico que faz isso junto, lógico, sabe? É muito mais... Mas tem essa possibilidade. Mas existe essa possibilidade. Os australianos fazem bastante. Eles são mais doidinhos, eles só vão. Até nem vão no médico, quem tem, já sabe, começa a fazer em casa mesmo, uma hortinha. Eles preferem assim. Eles são muito anti-remédios, né, na verdade. Então, eles procuram sempre uma saída para o natural. E para aquela pessoa que não chegou a ter, mas ela começar a fazer um processo, a chance dela retardar isso ou não ter é muito grande. Não vai ter, porque se não alimenta a célula cancerígena, não tem como. É célula mesmo, é uma célula que ela vai se alimentando disso. E até se tiver na família, por exemplo, não pegar esse rótulo, sabe? Aí é só você cuidar mais. Porque o que é genética, até onde a gente sabe se é genético ou não, se era a alimentação do pai, do vô, da mãe, que já vinha errada, né? Então, não pegar esse rótulo, dá para reverter sempre, melhorar sempre. É muito legal que as pessoas chegam achando que querem emagrecer. Eu falo, nossa, tadinho. Ela vai ver a energia, o sono, emagrecer o ânimo. O ânimo, intestino. Elas falam assim, nossa, eu tô super bem, faço cocô 2 vezes por semana. Eu falo, não é normal. Por isso que você deve ser mal-humorada, sabe? Não tem como ser feliz. Thali, como que é para você ter que inserir essa cultura, de certa forma, no brasileiro, que é onde a pessoa começa, assim como eu, fui extremamente errado, já assumo aqui, que começa pelo lado estético. Nesse processo da naturopatia, por exemplo, eu queria perder peso para melhorar minha estética. Lógico, consequentemente melhorou minha saúde, que eu também precisava, mas o primeiro passo é mais pela estética. Mas é comum? É só assim que elas chegam pra mim, porque eles não veem eu como a naturopata, né? Eles veem como a esteticista integrativa, a que vai cuidar como um todo. Então, entendi. É bem de... Olha, eu acho que se eu tive umas 5 pacientes que foram por algum problema e foi alguém que indicou, muito. Elas chegam mesmo pra estética. E daí eu já falo do detox. Sim, eu falei, não adianta, quem tem lipedema, como que eu vou começar a drenar em cima de uma inflamação, sabe? Que tá muito inchaço. Eu sempre passo pelo detox antes. E daí elas amam mesmo, porque já dá um ânimo, né?
E normalmente quais são as principais procuras ali? É lipedema, o que mais que parece muito? Lipedema, celulite. Elas acham que querem emagrecer esses 3 quilos em 3 dias, que não é o emagrecimento, na verdade, né? É desinchaço. É o inchaço. Mas elas procuram por isso, principalmente pelos 3 quilos em 3 dias. E quando você combinou essa questão da naturopatia com a estética, você percebeu que o diferencial era muito grande no resultado? Ai, com certeza. Isso eu já fazia na Itália mesmo, né? Então a gente via muito mais, não tem nem comparação. Tanto que elas têm bem menos celulite que a gente mesma. As do norte, principalmente, que era de Milão, então a do norte, elas são muito mais magras, mas nelas elas falam. E aqui também, porque assim, como elas acham que é um ciclo vicioso, eu preciso beber cerveja todo final de semana. E eu falo, não precisa, é a microbiota. Vamos tentar? Ela que pede. É ela que pede, vamos tentar, vamos testar. E aí, a hora que ela... Porque álcool e celulite, eles estão juntos. Tomou, vai ter, não tem jeito. E aí, quando elas veem que não é elas, aí elas começam a ver resultado. Entendeu? E daí já desincha muito mesmo. Você tirou os principais, açúcar, álcool, gente, desincha mesmo. E quais são os procedimentos que você tem lá dentro hoje, que você faz? Hoje eu tenho esses para celulite, eu uso o aparelho Mantos, que eu gosto muito, já usava na Itália e também trouxe para cá. Drenagem, a ventosa, que você gosta. Muito bom. A ventosa é muito legal É também. muito bom. Eu Relaxa. acho que todo empresário deveria fazer, porque todo empresário passa por estresse, todo empresário tem um monte de BO e a ventosa realmente alivia. E carrega tudo aqui, né? É. E ela tira mesmo isso. E ela ajuda também a controlar, porque quando a gente entra numa dieta assim, a gente tá deixando os alimentos ruins para trás. Eles vão querer voltar. E dá um estresse, sofre um estresse o corpo. Então, eu até às vezes finalizo o detox na manta térmica e uma ventosa para diminuir o estresse que foi aqueles 3 dias. Eu entendo que tem, eu passei por todas essas coisas. Então, eu falo que eu bato, mas depois eu faço carinho. Vou te falar, tem que ter opinião, tá? Nossa, ó, sei. pela minha experiência, assim, e ó que eu sou igual você, eu sou de opinião. Mas Se eu é falar que dói, né? Nossa! Ó, eu fui sentir mesmo, assim, eu demorei uns 15 dias pra falar, pegou. E mau humor no começo, né? Um pouquinho. Nos primeiros dias eu fui resistente porque eu me propus a fazer. Você se comprometeu comigo, né? Eu me comprometi. Mas tem gente que talvez, que nem eu acho que a minha esposa, ela, no terceiro dia, talvez ela ia sentir a fome mesmo, a vontade de comer. Eu não sentia fome. Não? Não. Mas a fome a gente aumenta a proteína. Isso não. Fome eu não deixo ficar. Só não deixo pôr à vontade. Daí não dá. Eu não sei se você lembra, você me pediu pra ficar 24 horas sem comer, eu fiquei 3 dias. É verdade, você aproveitou, né? Fiquei 3 dias, só na água, só no chá. Gente do E céu. aí, no 15º dia, eu não esqueço que daí me deu... tipo um sono, alguma coisa como se estivesse faltando, mas era a minha biota pedindo. Porque naquele dia eu vi uma lasanha. Você viu? E daí ela ainda borbulhou, filha da mãe, né? Mamãe. Aí depois dos 21 dias, eu podia ver lasanha, pizza, o que eu quisesse. Por E isso que nunca eu mais falo, passei mal com glúten, tá? Se resistir Nunca mais. bem, isso é muito legal. Muito Nunca legal. mais. Hoje eu ainda, mas eu acho que eu comi muito, eu era 25, quase 30 quilos mesmo mais gordinha. Hoje, às vezes eu pago o preço do glúten, porque eu vou tomar café com a minha mãe, eu fico com dó de não ter uma coisa assim gostosa, sabe? De verdade. E aí eu pego um pão, mas no outro dia eu tenho enxaqueca. Todas as vezes. Então o preço é muito alto. E você já sabe de onde vem. Já é só glúten, é a única coisa que coloca. Então, colocou o glúten no outro dia. E aquela dolorida, com enjoo, de luz. Aí eu falo, o preço é muito alto, não vale a pena, não. E tem opções que não é... Tem sem glúten, tem bastante sem glúten. Nessas lojas daqui mesmo Até tem. cerveja criaram sem glúten já. Exatamente, tem. Eu não gosto muito, sabe? Eu fico sem mesmo, eu acostumei sem. Mas dá pra inventar umas coisas. Hoje tem tudo, né, Rick? E o que mais além da ventosa? Você falou então do mantos, da ventosa. O mantos, massagem relaxante, modeladora. O detox eu faço ele para ansiedade. Tem bastante paciente que faz para ansiedade, é verdade. Nossa, até para isso o detox tem? É também microbiota ruim em excesso que manda pro teu cérebro a ansiedade. Pessoas que dormem mal. Dormem mal, então... E para esses 3 quilos, que elas sempre começam por eles, né? 3 quilos em 3 dias. E sei o que mais.
É que eu faço tanta coisa, né? Que agora eu tô mais especialista em lipedema também. Lipedema tá tendo bastante. E hoje você tem também um trabalho de mentoria que eu acho super interessante. É verdade. Fala um pouco mais sobre isso. Então, a mentoria, ela nasceu porque eu deixei minhas pacientes lá na Itália, né? Então, eu já estava fazendo, assim, elas ligando e falando. Eu falei assim, eu vou aprender a fazer esse negócio direito. Então, contratei uma empresa aqui, eles estão me ajudando bastante e tal. E agora resolvi fazer para o Brasil inteiro, que é muito legal mesmo, porque eu consigo ensinar isso. Como é tudo fácil, que nem você falou, é tudo que você vai achar fácil. Você não vai ter que rodar a cidade, nada. É o simples mesmo, é o básico bem feito. Então, eu consigo ajudar mesmo de longe. E aí, as de longe é muito legal, que elas fazem que nem eu fiz com a minha mãe. A minha mãe estava muito mal e moro com a minha mãe e agora troquei toda a alimentação. E minha mãe, que teve dores a vida inteira, está melhorando. Então, é bem legal. Eu gosto. Então, a mentoria ela é para consumidor final. Para consumidor final, A pessoa nesse momento. que tá assistindo esse podcast aqui e fala, preciso Quero mudar isso minha aí. vida, quero isso aí. Eu coloco junto numa mentoria em grupo. Posso fazer uma individual também, mas eu não tenho muito horário para individual. Mas, enfim. O horário dela é difícil, viu, gente? É Mas, disputado. É verdade, tadinho. Mas eu dou um jeito. Eu sou muito feliz e grata de poder ensinar. Tipo assim, eu amo ver as pessoas mesmo, porque eu passei a minha vida inteira sofrendo de verdade, Rick. Eu cheguei a tomar 6 remédios de depressão. Nossa. Virei um zumbi e era só alimentação. Sabe? Não era esporte, sol e alimentação. O sol também. Sol também. A vitamina D é essencial. Sem ela também a gente não vive. E Deus, né? Deus foi o primeiro, não tem jeito. Sim. Mas Deus mesmo foi, porque, que nem eu te falei, ele me mostrando na Bíblia as coisas, sabe? Então foi virando uma chave mesmo, sabe? Quando cai a escama dos olhos. Foi incrível, foi incrível. E hoje eu quero que todo mundo... Às vezes eu falo com uma pessoa e ela parece que eu tô falando com uma parede. Eu tenho vontade de abrir e falar, é só isso que você precisa fazer. Para você ter outra vida completamente diferente, de alegria mesmo. Eu gostei da tua frase. Se Deus não fez... Se Deus não fez, toma cuidado. A outra pessoa que fez lá. Cuidado. Mas sabia que é verdade? Nossa, a mesma empresa que fez essas comidas, essa última geração de comida que tem até plástico dentro, ela faz remédio, né? Eu não vou falar o nome. Mas é a mesma, que é uma empresa suíça de farmácia. Ela faz a comida e ela cura com o remédio dela. É loucura. Meu Deus. Então, cuidado, né? E sobre a questão da alimentação que Deus fez? Ela tem também uma questão de quantidade, ordem, excesso ou não? Ou daí é tranquilo? É mais livre? A pessoa, às vezes, está assistindo, pode comer um pouquinho menos culpa, tipo carne vermelha, carne de peixe, frango, etc. A vermelha, ela tem que cuidar, porque aqui no Brasil, do churrasco, muito churrasco vai muita gordura, né? E os acompanhamentos. Mas até quando você volta pro teu natural, pro que você é realmente, você nem consegue comer tanto mais. Sabe? Você aprende a respeitar o seu corpo. Saciou, acabou. Você consegue reconhecer a hora que para. Então, não é assim, você pega uma barra de chocolate, você não consegue comer um pedacinho. Uma proteína animal, você consegue, ela não empapuça, sabe? Ela empapuça, ela não deixa você comer para sempre. Não é igual você vai comendo uma coisa industrializada, só vai. Tem uma psicologia de alimento, né? Que eles vêm até o tempo de mão para colocar na boca, isso é verdade. Ele tem, chama psicologia de alimento mesmo. Eles querem saber quanto tempo a gente demora para colocar a mão no saquinho e colocar. E cada vez eles querem que vá mais rápido. Então, é para isso mesmo que nascem esses alimentos, próprio para a gente consumir mais. E tem gente que, principalmente nos dias de hoje, não presta atenção mais no que está comendo, né? Não presta, tá a no tela automático, tá aqui assistindo, a dopamina Reels, rolando. E não sabe o que está comendo. Isso também atrapalha, né? Atrapalha bastante. A gente precisa voltar para a raiz mesmo, porque sentir o sabor também, sabe? Principalmente quando tá mudando de alimentação assim, o nosso paladar fica muito poluído. Você quer coisa muito salgada, muito doce, muito gordurosa. Então, o alimento de Deus fica meio sem graça no começo, sabe? E aí, a gente precisa estar prestando atenção no que está comendo até para sentir esse sabor, voltar a sentir esse sabor de novo. Ele volta, porque hoje eu sinto doce até na alface.
Eu sinto doce no limão. Sério? Verdade. É sério isso? É verdade. É verdade. Nossa, teu paladar é limpíssimo. É limpíssimo. Eu sinto todo o sabor de cada comida, de verdade. É muito legal. Então, a gente precisa prestar atenção, porque senão você vai no automático, você só engole, nem mastiga. A mastigação é importantíssima também, sabe? Tem gente que só engole, tem que mastigar para chegar no intestino quase uma papinha de neném mesmo. Nossa. A mastigação, ela deveria ser 30 mastigadas para ser boa. Eu ainda não consegui, então eu não ensino isso ainda, porque fica muito ruim. Eu consigo umas 12, 15 no máximo. Mas o perfeito, segundo a naturopatia, é 30 vezes você mastigar o alimento na boca. Vira uma papinha mesmo. Nossa. É. Tinha alimento que eu dava 3. Então, eu no começo também, que mal engoli com fome, né? Eu sei bem o que é isso. Caramba! O que você mais aprendeu sobre você mesmo com a naturopatia? O meu foi principalmente da mente. Eu acho que eu sentia essa não tinha vontade de viver, não tinha vontade de fazer as coisas. E isso, descobri que foi a alimentação é muito legal, porque agora eu sei como controlar isso. Por exemplo, se eu vou de férias, Você eu não não se sabota. E também vou de férias. Fui de férias agora, né, em dezembro. Tava toda a minha família. Eu não fico muito fresca, sabe? Tipo, isso eu não vou comer. Não sou assim, não. Então, eu como de tudo. Mas, no meio da viagem, eu já comecei a sentir ansiedade. Então, eu já sabia que era aquilo. Então, eu voltei um detox e pronto. Saber também Você o que se tá... conhece. Saber o que tá te fazendo mal é muito legal. Meu, vivemos na era da depressão, né? Tem muita gente depressiva, passando por transtorno de tudo quanto é tipo. Tudo quanto é tipo. É possível. É possível, é possível. Com a alimentação correta, fazer o... É possível. Eu não sei se tem alguma depressão que... A minha, ela era também hormonal. Eu também não sou psiquiatra, não vou saber totalmente. Sim. Mas os hormônios da felicidade eram muito baixos. E era baixo porque eu não comia. Você não come a comida que Deus fez, não sobe mesmo, sabe? A única coisa que faz regular o hormônio, que faz o nosso corpo andar, é a comida natural. Então, as outras vão só atrapalhar. Então, começou a regularizar, começou a subir. Então, eu já sentia mais feliz, mais ânimo de verdade. Então, eu não sei se era a minha que era hormonal, não era dentro da minha cabeça, sabe? Então, eu acho que por ser assim, dava. Eu não posso falar de depressão. Eu sei que a ansiedade, com certeza. A ansiedade é muita tela, é dopamina barata e é comida também mal, comida ruim. Mas a depressão, se faz os dois juntos, vai ter uma melhora, com certeza. Uma melhora, com certeza. E depois vai fazendo desmame. Eu fiz desmame também, tudo certinho, tá? Não parei de tomar assim do nada, não. Tudo. Tive que fazer o desmame bem certinho. Mas você devia tomar meio clandestino esse monte de remédio, né? Porque... Não, eu levava daqui com 6 meses. Meio clandestino, assim, nesse sentido, Porque assim. lá eles não iam deixar você tomar isso tudo de remédio. Não, eles não davam tanto. Tanto que no final, que eu já estava fazendo desmame lá, eu tinha só um remédio. Nossa. E aí foi assim, a médica falou assim, por mim eu já tirava agora. Porque como pode uma menina tão feliz assim ser depressiva? Ela falava, você não é depressiva nada. Ela falava bem assim. E qual foi o case de sucesso mais interessante seu, assim, que você viu uma transformação muito grande, uma mudança muito grande? Não precisa ser peso, nem nada assim, mas pode ser uma transformação de vida. Tem várias que estavam muito mal mesmo, até com relação, que eu te falei, de família, sabe? Não aguentava o filho, achava que o filho que estava com problema, que o marido que estava chato, e não, era ela, né? Que não estava se alimentando mal. E ela trocou e falou, consigo agora, não é meu filho que é hiperativo, era eu que não tinha energia. Eu gosto muito de quando a casa toda tem benefício, sabe? Eu sou muito família, então gosto quando a família toda muda. E também, quando ela fez isso, ela também diminuiu o doce da criança. Aí, claro que a criança vai ter menos energia, né? Então, fica compatível. Ela tem energia para brincar o suficiente que é daquele que ele tem, né? E isso também te fez uma pessoa que se interessou pela culinária, pela gastronomia? Isso te inspirou ou não? Não muito. Não muito, na verdade. Não sou muito boa. Eu sempre trabalhei muito, sabe? E as coisas de casa... Não gosto muito. Sei fazer, eu como muito simples, né? Então, assim, já deixo as coisas raladas na geladeira, tudo pronto, porque ter uma logística é muito bom.
a minha memória ainda é de gordinha, eu não posso relaxar, não. Entendi. Porque se eu chegar em casa e não estiver pronta, eu vou pedir um iFood também, sabe? Não é muito raro acontecer, mas porque eu deixo pronta ali. Mas a gente tem que ter pronto. Então, eu deixo tudo já ralado, que é beterraba, Você cenoura. fazer sua própria comida é melhor. Sempre. Saber o que a gente está comendo, porque comprado a gente não sabe o que tem. Até o meu sal é diferente. O meu sal é o integral. Não uso sal refinado, o azeite de oliva, e daí eu uso ele para fritar coisas, mas bem baixinho, porque ele só não pode levantar a fumaça, né? Senão, mas ele baixinho pode. E eu gosto já do cozimento mais lento, por causa da Itália. Mas não sei fazer tanta coisa, não. Eu sou mais de trabalhar fora mesmo. Thalita, se você fosse pegar de tudo que você aprendeu na Itália, com o que você está vendo no Brasil, qual que é a principal dica que você poderia dar para as pessoas que estão aí entrando na farmácia um dia após o outro? Ai, respeitar os sintomas. Porque a dor de cabeça, a dor de estômago, é o teu corpo falando que tem alguma coisa errada. Então, procurar descobrir por quê. Troca um pouco a alimentação. Eu falo que pelo menos 80% Deus fez e 20% que não. Já melhora bastante. E é isso. É muito boa essa frase. O que Deus fez? Nossa, é muito Você vai lembrar, bom. né? Nossa, Todo da mundo hora. lembra. Deus não fez isso aqui, não. Deixa eu tomar cuidado com isso agora. E qual que é o seu propósito de vida, assim? Você pensa em continuar no Brasil? Pensa em ficar aqui com a gente? Ou você pensa em voltar para a Europa? Quais são os seus Eu planos? vou ficar até quando eu tiver minha mãe, depois eu não sei, mas... E eu tô gostando, eu acho Moarama uma pequena Europa. Porque ela é segura, as pessoas são legais, eu acho tranquilo aqui. Que bom, seja bem-vinda aqui Obrigada. ao Brasil de novo. Obrigada. Obrigado por ter vindo também. Você acha que tem algum tema que é interessante que talvez a gente não conversou aqui ainda? Acho que a gente falou tudo. Falou tudo? Ó, quero falar, então, eu vou fazer a propaganda da Thalita. Obrigada. Ela trabalha lá na NC Clinic, fica ali na... É a Mambai? Isso. Qual que é o número? 3606. 3606. Fala o teu Instagram aí. É Thales Sofia, com H, Thales Sofia 1. Vai lá, troca uma ideia. Eu tenho certeza que pode te ajudar. Eu falo porque, para mim, fez muita diferença. E eu só indico que é bom, de verdade mesmo. Se eu tivesse ido me frustrado, É verdade. não estaria falando isso. E tem muita gente que está inflamada, que eu não sabia que eu estava inflamado. Que hoje falar inflamado está no auge, né? Mas saber aonde e como você está inflamado, que nem no meu caso você foi muito assertivo, e eu sabia já que eu tinha problema com glúten. Nossa, foi uma transformação. Hoje eu consigo consumir muitos tipos de alimentos que antes me faziam mal, hoje eu consigo consumir normal, de boa. Já sei aquilo que me faz mal também. Né? Ou não me faz tão bem, pelo menos. Né? Que hoje eu consumo, mas eu sei que se eu continuar na sequência vai me fazer mal. Exato, a verdade que liberta. Você tá até mais brilhoso de novo também. Obrigado. Ainda não cheguei na minha meta de peso, tô quase. Tá quase, agora falta pouquinho. Falta um pouquinho, mas vou chegar lá. O caminho é esse. Mas os hábitos melhoraram, a respeitar o sintoma é muito importante. Muito, Nunca que é um mais aviso tive mesmo. problema, assim, dor de cabeça, essas coisas, esquece. O sintoma, ele não é para ir lá na farmácia cobrar remédio, é para você olhar e descobrir por que tá ali. A naturopatia, nem a febre a gente tira o sintoma da febre, sabia? A gente coloca lá tem muita banheira, né? Coloca numa banheira de água quente e descobre onde está a infecção. A gente não abaixa a febre com remédio. Porque é um sinal. Quando a gente tem febre, é o corpo que está combatendo a infecção. Aham. Aí a gente vai tirar a febre, que é o que está combatendo. Então, você coloca só um pouquinho para dormir na água quente, depois deixa a febre e eliminando a infecção, o que está fazendo mal. Sério? Verdade. Nossa, a gente vai muito na contramão. A gente vai. A gente não sabe de nada. Nossa, banho gelado, tem que arrancar essa febre, não sei o quê. Ela que está combatendo o vírus ou aquilo que está te fazendo mal. E aí a gente vai lá e toma um remédio. Aí pronto, ela para de combater. Aí você tem que entrar com antibiótico. Eu nunca entendi, eu vou fazer uma pergunta, mas é ignorância minha, tá? Pode ser que seja até demais. Eu nunca entendi por que o pessoal tem tanto medo de passar dos 40 graus de febre. Eu sempre pensei assim, vai entrar em pane. Dá delírio no cérebro. Eu acho que... Eu não sei também exatamente por que
por que ele vai no delírio. Aham. Mas delira mesmo, e é perigoso não voltar, uma coisa assim. Ah, então é por isso daí, tipo, a Eu acho que ali é o preocupação- limite, Entendi. porque... Passou disso, tem que medicar, não tem jeito. Exatamente. Aí tem que baixar na força. Aí entra Ah, os tá. médicos Tá. Tradicionais. Mas até isso pode ser que seja bom a Às vezes, febre. se tá até uns 38, e principalmente nós adultos que sabemos mais, deixa um pouquinho, deixa suar. Você não percebe que às vezes você soa, tá com febre, frio, Aham. frio, frio, depois soa? Deixa suar. Aí tem casos, os médicos tradicionais, meu Deus, a gente não seria nada sem eles também, né? Uhum. Mas aí, no último caso, não resolveu com nada em casa, aí sim, e não um remédio sozinho na farmácia, vai no médico, pelo menos. E tem como fazer medicação com ervas e tudo mais? Tem É mesmo? bastante. Isso é real? É verdade, é verdade. Uma paciente esses dias até falou que estava muito ruim na Itália e não conseguiu comprar nada na farmácia, porque eles não deixam mesmo. Uhum. E ela foi num desses lugares que vende ervas, né? E ela falou, mas o chá de lá funciona. Eu falei, se eu te falar que a maioria vem daqui, porque é país tropical, a gente tem tudo aqui também. Entendi. Ela, eu tomei o negócio e sarou a minha infecção na garganta. Os chás de lá funcionam. Eu falei, não, os daqui Tá aí o também modelo de negócio funcionam. que tinha que ter aqui. Não é? Ninguém pensou como que é o nome? Herboristeria, Herboristeria. que é de erva. E as ervas que tem já vem... Pra que serve? Pra cura que tem? Geralmente as meninas que trabalham já sabem, tem uma formação para trabalhar, né? É lá, então elas já indicam também. Mas Tipo uma farmacêutica da... exatamente, de da Deus. naturopatia de Deus. Exatamente. Que é Deus que mandou. Caramba, mano. Nossa, isso é muito interessante. Já viu alguma no Brasil ou não? Nunca vi. Nossa, tinha que ter isso. Eu ia, com certeza eu ia. Não é? Eu ia, porque eu quero viver mais. Eu não- Podia morrer, ter. não. Tem algumas que vendem só os chás, mas tudo muito solto, né? Muito. Que agora com o Instagram as pessoas tomam tudo que vem pela frente, mas também não é tão bom, é muita informação, né? É bom saber pra que toma tá erva tomando. daninha pra não sei o que. Toma isso aqui pra Daí sabe o que eu vejo? Um monte de gente com um monte de coisa e não tá tomando nada. Tudo Daí receita de vó. daí é inútil, não, porque daí não tá fazendo. É só o consumismo que bateu na porta, não é a Vai vontade de ser comércio. saudável. Exatamente. Virou comércio. Exatamente. Mas se tivesse uma certinha com uma farmácia, vamos pensar, vamos ser sócio nisso. Muito obrigado por ter vindo Obrigada. aqui. Obrigado por ter explorado um assunto que pra mim é muito novo. Muito legal. Nossa, eu tô bem feliz em conhecer, porque realmente é uma coisa inspiradora para nossa população como um todo mundo ser mais saudável, ter uma consciência a mais do que é a naturopatia, porque muitas vezes pode ser confundido, né? Quase ninguém sabe mesmo, eu percebi. Então, e É a muito primeira vez novo. que eu ouvi, eu fiquei meio confuso, assim, com uma pegada mais vegetariana. Confunde muito, né? Isso foi meio... Muito natureba, por mas causa na do nome. Isso. Mas não, né? Tem carne. Tem carne, tem. Eu sou carnívora também. Eu gosto de carne. É só realmente um processo diferente que foge da farmácia, que é o tradicional do Brasil. E que realmente, se E que der para evitar, funciona melhor. Né? tanto quanto, até mais, porque não vira outras doenças junto. Deixa um recado final aí pro pessoal que está nos assistindo. Bom, gente, vocês me encontram na NC Clinic ou na mentoria no Instagram, ThalisSofia1. E precisam cuidar, aceitem Jesus e cuidem da alimentação, como o que ele fez. That's it. Obrigado pela sua audiência. Quer falar em italiano também? Italiano, mamma mia. Se voi parliamo italiano, ma dai. Obrigado aí, desculpa as brincadeiras. Imagina. Você é sempre bem-vindo aqui no podcast. Obrigada. Obrigado por me cuidar, por me Imagina. ajudar. Eu me sinto extremamente confortável, confio muito no seu trabalho, confio muito no que você fala, faz sentido demais. Parabéns por ter aprendido isso e aplicado isso em você mesmo e também trazer isso pra gente aqui. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Valeu por vocês que nos assistiram aqui também. Galera, uma pausa rápida aqui para agradecer aos nossos patrocinadores, Colégio Prisma, colégio tradicional da nossa cidade que atende da educação infantil até o ensino fundamental. Minhas filhas estudam lá, pode ter certeza que é de confiança. Não poderia deixar de agradecer nossos parceiros Cláudia Bolos Doces e Salgados, que está sempre recheando as nossas mesas com suas delícias. São especialistas em coffee break corporativo, coquetéis e, claro, o melhor da gastronomia na sua mesa.